E aí, pessoal? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aventura geográfica aqui no canal O Tabuleiro do Saber. Hoje, vamos embarcar numa viagem para conhecer as 10 fronteiras mais bizarras, esquisitas e inacreditáveis do mundo. Preparem-se para descobrir que a linha que separa um país do outro pode ser muito mais do que uma simples linha no mapa. Se você é fissurado em geografia ou só está curioso para conhecer as esquisitices do nosso planeta, então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Nossa primeira parada é no topo do mundo, ou quase. Estamos prestes a explorar um dos lugares mais fascinantes e misteriosos da Terra. Chegamos ao Monte Roraima, um gigante de pedra que se ergue majestoso na América do Sul, na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Este lugar é um verdadeiro colosso natural. Imaginem só, o pico dessa maravilha natural é dividido entre 3 países. É uma divisão que só a natureza poderia criar. É como se a natureza resolvesse unir 3 bandeiras num abraço só. Um símbolo de união e coexistência pacífica. Do alto, a vista é de tirar o fôlego. A imensidão verde da floresta amazônica brasileira, as savanas da Guiana e as paisagens montanhosas da Venezuela. Cada direção oferece um cenário único e espetacular. E não para por aí. A diversidade de paisagens é simplesmente impressionante. Essa região é um verdadeiro paraíso para plantas e animais, com espécies que só existem ali. A biodiversidade aqui é algo que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. É um daqueles lugares mágicos que nos fazem lembrar da imensidão e da riqueza do nosso planeta. Um verdadeiro tesouro natural que merece ser preservado e admirado. Da América do Sul, vamos voar para um lugar onde as fronteiras pareciam um jogo de Tangram, um verdadeiro quebra-cabeças humano. A fronteira entre a Índia e Bangladesh, uma das mais intrincadas do mundo. Essa região era famosa pelos Cheat Mahals, pedacinhos de terra que ficavam dentro de outros países, como se fossem peças de um quebra-cabeça misturadas, criando uma complexidade única. Até 2015, era a fronteira mais complexa do mundo, com mais de 160 enclaves. Já imaginou a confusão e os desafios diários que isso causava? As pessoas atravessavam a fronteira várias vezes ao dia, como quem vai do quintal para a sala. Era uma rotina cheia de idas e vindas. Em 2015, Índia e Bangladesh resolveram dar um jeito nessa bagunça e simplificaram a fronteira, permitindo que os moradores escolhessem a qual país pertencer. Foi um momento histórico de cooperação. Essa história mostra como as fronteiras podem ser complexas e influenciar diretamente a vida das pessoas, moldando suas rotinas e identidades de maneiras profundas. Agora vamos para um lugar onde a fronteira parece ter sido desenhada por uma criança que ainda não aprendeu a pintar dentro das linhas. É um lugar fascinante e único no mundo, onde as fronteiras se perdem em um emaranhado de linhas. Barle, uma cidadezinha dividida entre a Bélgica e a Holanda, é um exemplo perfeito dessa peculiaridade. É como se alguém tivesse pegado um mapa e feito um zigue-zague maluco com um lápis, criando uma fronteira que desafia a lógica. A fronteira corta a cidade em um labirinto de mini-territórios, onde cada quarteirão pode pertencer a um país diferente. Imagine viver em uma casa que tem a sala em um país e a cozinha em outro. É uma realidade para muitos moradores de Barle. Essa divisão existe desde a Idade Média, quando as terras eram divididas entre senhores feudais, resultado de complexos acordos e disputas territoriais que se estenderam por séculos. Mas, para os moradores de Barle, essa divisão é parte do dia a dia, algo com que eles aprenderam a conviver. Cada lado da cidade tem suas próprias leis e costumes, criando uma mistura cultural única e rica. Mas todos convivem em paz e harmonia, mostrando que é possível viver bem, mesmo em um lugar onde as fronteiras se perdem. Preparem-se para uma viagem no tempo.
porque nossa próxima parada é nas Ilhas Dioméde, no Estreito de Bering, entre a Rússia e os Estados Unidos. A linha internacional de data, aquela linha imaginária que define a mudança de dia, passa bem no meio das Ilhas Dioméde, como se cortasse um bolo ao meio. O resultado, uma diferença de 21 horas entre a ilha russa, Big Dioméde, e a ilha americana, Little Dioméde. Imaginem, enquanto em Little Dioméde é sábado de manhã, em Big Dioméde já é domingo. Por isso as Ilhas Dioméde são conhecidas como as Ilhas do Amanhã e as Ilhas de Ontem. É ou não é uma viagem no tempo? Nosso destino agora é um lugar que não pertence a ninguém. Bir Tawil, uma faixa de terra no meio do deserto entre o Egito e o Sudão. É como se o Egito dissesse, essa parte não é minha. E o Sudão respondesse, nem minha. E Bir Tawil fica ali, esquecida no meio da disputa. Não tem governo, leis, nem CEP. É um mar de areia habitado por nômades e camelos. Bir Tawil é um exemplo de como as fronteiras podem ser arbitrárias e de como a briga por território pode levar a situações inusitadas. Agora vamos navegar até a ilha de Märket, no Mar Báltico, um pedacinho de terra dividido entre a Finlândia e a Suécia. A fronteira entre os dois países em Märket é um zigue-zague que faria qualquer cartógrafo ter um treco. A culpa é de um farol construído no século XIX. Para evitar problemas diplomáticos, Finlândia e Suécia dividiram a ilha em duas partes iguais, mas a fronteira ficou parecendo um raio. Hoje, o farol de Märket é automatizado, mas a ilha continua sendo um símbolo da boa relação entre a Finlândia e a Suécia. Nossa próxima aventura nos leva à costa norte da África, onde encontramos Ceuta e Melilla, dois pedacinhos da Espanha cercados pelo Marrocos. É como se fossem duas ilhas espanholas, mas em terra firme. A localização estratégica de Ceuta e Melilla causa tensão entre a Espanha e o Marrocos, que reivindica a soberania sobre os enclaves. A fronteira é super protegida, com muros, câmeras e muita polícia. A questão de Ceuta e Melilla é um exemplo de como as fronteiras podem ser palco de conflitos e desigualdades. Na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, encontramos Derby Line, uma cidade cortada ao meio pela linha que separa os dois países. É como se alguém tivesse pegado uma régua e dividido a cidade em duas metades. A rua principal é dividida por uma linha pintada no chão. De um lado, os Estados Unidos, do outro, o Canadá. E, bem na linha de fronteira, existe a Haskell Free Library and Opera House, um prédio construído para unir os dois países. A Haskell Free Library and Opera House é um símbolo de como a cultura e a amizade podem superar as barreiras geográficas e políticas. E agora vamos voltar à fronteira entre a Bélgica e a Holanda, para conhecer Baarle-Hertog e Baarle-Nassau, duas cidades que formam um verdadeiro quebra-cabeça geográfico. A fronteira entre os dois países é tão complexa que existem casas que estão em um país, mas o jardim está no outro. É como se a fronteira tivesse um caso de amor com o caos. Mas, para os moradores das duas cidades, essa divisão é apenas um detalhe curioso. Baarle-Hertog e Baarle-Nassau são um exemplo de como as fronteiras podem ser fluídas e de como a convivência pacífica entre países é possível. E para fechar com chave de ouro, outro exemplo fascinante de fronteira é o Monte Everest, que fica entre o Nepal e a China. O Monte Everest não é apenas a montanha mais alta do mundo, mas também serve como fronteira natural entre o Nepal e a China, Tibete. A linha de fronteira corta exatamente o cume da montanha, o que significa que, no ponto mais alto da Terra, os escaladores podem estar em dois países ao mesmo tempo. O Everest oferece rotas de escalada de ambos os lados, a Rota Sul, no Nepal, e a Rota Norte, no Tibete. Cada rota tem suas próprias complexidades.
Mas o fato de que a linha de fronteira passa pelo topo da montanha é uma singularidade geopolítica, tornando o Everest não apenas um desafio físico, mas também uma curiosidade geográfica. E aí, gostaram da viagem? Qual dessas fronteiras malucas vocês acharam mais interessante? Contem para a gente nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura geográfica. Até a próxima!